Eu quero convidar você para ouvir Lucas. É o texto da Bíblia sobre gratidão, o poder da gratidão. Eu quero destacar um texto onde 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Os outros 9 esqueceram que foram curados, não agradeceram. Então esse texto, ele fala muito comigo e eu creio que vai falar muito com você também, tá bom? Vamos lá, Lucas, no capítulo 17, o versículo 11 a 19, estará sendo projetado aí na sua tela. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. E prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. O que é gratidão? Gratidão é uma disposição que nós temos para reconhecer os elementos de valor da nossa vida. É a disposição de reconhecer, é um reconhecimento de coisas que realmente têm valor em nossas vidas. Então, quando você percebe algo tem valor, isso te impulsiona a ser grato. Geralmente, quando recebemos algo de alguém, algo de valor de alguém, somos gratos. Então, a gratidão envolve justamente isso, o reconhecimento, quando eu percebo que existem coisas de valor na minha vida. No contexto bíblico, é quando nós reconhecemos as coisas de valor que Deus tem nos dado, as coisas boas que nós temos em nossas vidas. Então, guarda isso no seu coração. É uma dívida afetiva, é uma dívida emotiva, é uma dívida, eu me sinto devedor. Quando eu digo obrigado, obrigada, eu estou dizendo, eu me sinto devedor. Eu recebi algo de graça e eu estou grato. Então é um reconhecimento pelas coisas de valor que eu tenho. Isto é o cerne do cristianismo. Quando eu percebo a Bíblia toda, a pessoa vai para Deus quando ela é grata. A pessoa se entrega a Deus quando ela é grata. A pessoa serve a Deus quando ela é grata. A pessoa vive fiel a Deus porque ela é grata, ou seja, ela reconhece tudo que Deus fez por ela. Então a gratidão é praticamente a essência do cristianismo. Quando eu entendo o amor de Deus para a minha vida e reconheço que tudo que eu tenho é a graça dele que tem me concedido, automaticamente eu sou grato. Isso me leva também a agradecer outras pessoas, agradecer as coisas que os outros fazem por mim. Então a gratidão é uma das virtudes mais importantes da vida de um cristão. Quando nós pensamos em senso de gratidão, senso de dívida afetiva ou dívida emotiva, é muito interessante a língua portuguesa. Quando nós agradecemos alguém, nós dizemos obrigado e obrigada. No caso masculino, um homem agradecendo, ele diz obrigado. Eu estou obrigado a reconhecer uma dívida. Eu sou devedor a você pelo que você fez por mim. E quando uma mulher agradece, ele diz obrigada. Eu sou obrigada a reconhecer uma dívida. Eu sou devedor a você. Então, a ideia da língua portuguesa, obrigado e obrigada, ela filosoficamente é muito mais profunda do que a língua inglesa, do que a língua espanhola, do que a língua francesa. Quando nós pegamos thank you em inglês, graças em espanhol, é simplesmente um reconhecimento. Mas quando nós olhamos o português que diz obrigado, envolve dívida. Eu sou obrigado a reconhecer, ou no caso de uma mulher, eu sou obrigada a reconhecer que eu sou devedor àquilo de valor que você fez por mim.
Então, quando eu agradeço a Deus e digo obrigado, ou obrigada, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço uma dívida. Eu reconheço que o Senhor me deu e o Senhor tem feito algo de valor para mim e eu não tenho como pagar. Muito obrigado, ou muito obrigada. Quais são os tipos de gratidão? Se nós pensarmos bem, nós vamos pegar a gratidão automática, a gratidão de momentos pontuais e a gratidão ativa. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Isso aqui vai te ajudar a entender bem qual que é a vontade de Deus para a sua vida. E se você entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida, isso pode mudar drasticamente a sua vida. Porque você estando dentro da vontade de Deus, você vai usufruir de uma vida abundância. A gratidão automática é aquilo que muitas vezes nós fazemos quando dizemos obrigado ou obrigada, de forma automática. Sabe quando você vai conversar com alguém e você diz tudo bem? Como você vai? Muitas vezes nós usamos isso como uma expressão de educação. Você não está interessado em saber como de fato a pessoa está, mas simplesmente você diz, tudo bem? Só se você realmente quiser saber como ela está, aí você coloca do lado, você está bem, como é que você está realmente, como você está, enfim. Mas geralmente, tudo bem, nós usamos como uma expressão de educação. A ideia de muitas vezes nós usamos obrigado e obrigado no nosso dia a dia como algo de educação. Simplesmente, mas falamos isso de forma automática e nem sempre nos atinamos para o sentimento realmente de dívida que nós temos com aquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é a gratidão automática. A segunda coisa é a gratidão de pontos ou de áreas pontuais, de momentos pontuais. São coisas boas que acontecem em nossas vidas, mas de formas pontuais ou de forma pontual. E aí nós agradecemos muito. Por exemplo, um aumento de salário. Ou alguma coisa muito boa que alguém dá para você, um presente que você recebe, você agradece, mas aquilo é pontual e você vai convir comigo. Nem sempre nos nossos dias, nosso dia a dia, no cotidiano acontecem coisas boas. Nem sempre você tem um aumento de salário, nem sempre você recebe um presente, nem sempre. Mas são atitudes pontuais que não estão no nosso cotidiano, não estão no nosso dia a dia. É por isso que existe a ideia da gratidão ativa. Isso é mais profundo. E é esse tipo de gratidão que Deus quer que nós tenhamos. Gratidão ativa é o estilo de vida que Deus deseja para os seus filhos. É quando nós, intencionalmente, começamos a procurar coisas de valor em nossas vidas. E não simplesmente esperamos que elas aconteçam, mas sempre estamos atentos às coisas de valor que nós temos no dia a dia. Você não tem ideia de como que Deus tem abençoado você, de quantas coisas boas acontecem com você. O que falta para nós é sairmos desse cotidiano, desse automático, dessa vida corrida que nós temos e atentarmos mais nas coisas de valor que tem em nossas vidas, intencionalmente, uma gratidão ativa, de eu perceber as bênçãos, as benesses de Deus na minha vida, a saúde dos seus filhos, o trabalho que você tem, a sua saúde, o seu dia a dia, a sua casa, as coisas boas que acontecem com você. A pessoa mais rica deste mundo daria toda a sua fortuna para ter mais 5 anos de vida, 5 meses de vida ou 5 dias de vida. Mas ela não pode. Muitas vezes nós somos muito ricos, tendo saúde, tendo projetos a longo prazo, tendo sonhos com os nossos filhos. No meu caso agora eu vou ser avô, sonhos com a minha neta, os próximos que vierem, que Deus me agraciar. O que é isto? Coisas que o dinheiro não compra. Coisas que as pessoas mais ricas desse mundo dariam tudo para ter se elas estivessem num estado terminal de um câncer ou de uma doença que não tivesse cura.
ela poderia dar os seus bilhões de dólares, bilhões de euros, e não comprariam um segundo de vida, além do que naquele momento vai acabar. Somos ricos. Intencionalmente precisamos verificar, atinar, prestar atenção, reconhecer as coisas boas que nós temos. Por quê? Isso vai gerar uma coisa em nós chamada contentamento. Vai gerar uma coisa chamada satisfação. E isso vai nos impulsionar a ir para patamares maiores, ir para a próxima fase. Quando você está grato pelo que você tem, você vai querer melhorar de vida, lógico. Você vai querer melhorar a sua família, lógico. Você vai querer melhorar o seu corpo. Você vai querer melhorar a sua vida espiritual. Você vai querer melhorar todas as áreas da sua vida. Mas a gratidão pelo que você tem vai te impulsionar a querer caminhar com graça, de cabeça erguida e querendo viver melhor. Então, quando eu reconheço o que está acontecendo comigo e sou grato, intencionalmente, gratidão ativa, eu começo a valorizar aquilo que eu tenho. Isso me impulsiona para a próxima fase. Tem muitas pessoas que dariam tudo para ter a vida que você acha que é ruim que você tem. Porque nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Nunca. Nunca estamos satisfeitos com o dinheiro que nós temos, queremos mais. Mas tem muita gente que não tem o que você tem. E dariam tudo para estar na situação que você está. Mas você reclama. Você está insatisfeito e descontente com a situação que você tem. Porque você acredita que teria que estar melhor. Só que essa reclamação e esse descontentamento vai te barrar, te manietar para não alcançar a próxima fase. Então, quando eu chegar para Deus e dizer: Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por essa carne. Quantas pessoas não podem comprar uma carne? Quantas pessoas não têm uma carne para comer e você tem? E se você não tiver carne? Agradece o arroz e feijão, porque tem muita gente que também não tem um arroz e feijão. Tem muita gente que não tem onde morar, tem muita gente. Então, quando eu começo a perceber a gratidão ativa, aquilo que eu tenho, e começo a agradecer aquilo que eu tenho, eu começo a focar naquilo que eu tenho, e isso vai trazer força para eu conquistar as coisas que eu ainda não tenho. A grande dificuldade nossa é que sempre focamos no que ainda falta. Isso gera descontentamento, isso gera tristeza, isso gera reclamação, isso gera incredulidade. Sempre que nós focamos em algo que ainda falta, sempre que focamos em algo que ainda não temos, nós não atinamos para as coisas boas que acontecem conosco. Isso traz peso sobre nós. Isso é atitude. Às vezes eu tenho que mudar minha maneira de pensar, como diz lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É vigiar o meu coração, porque se eu não tomar cuidado, eu vou ser um eterno insatisfeito. Porque nós vivemos num mundo onde a insatisfação e descontentamento parece que é muito comum, como estilo de vida. E eu preciso quebrar isso, porque a vontade de Deus para a minha vida não é esta. Se eu voltar para a Bíblia e for lá para 1 Tessalonicenses 5,18, eu vou perceber: em tudo deem graças. Agradeçam por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. É muito claro quando a Bíblia diz: agradeçam por tudo, inclusive para as coisas ruins, inclusive para as coisas que eu não entendo por que acontecem, inclusive pelas lutas, dificuldades que eu tenho tido. Agradeçam por tudo. Esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque isso vai gerar fé, e a fé gera força, a fé gera a mão de Deus ao nosso favor, o milagre de Deus sobre nossas vidas. Eu preciso vigiar mais o meu coração e tomar cuidado para não colocar como um ritmo de vida maligno, maldito, que é o descontentamento, que é a insatisfação crônica, nada está bom. Precisamos quebrar com isto.
Tem uma história que eu acho interessante demais, e é muito isto, tá? É muito isto. Um pai, ele tinha 2 filhos. Um filho era muito otimista, muito grato, muito entusiasmado pela vida. E o outro era o contrário, totalmente o contrário, era pessimista e reclamão, nada estava bom. Então perceba, atitudes, tá? Perceba, atitudes. 2 filhos com atitudes de disposição emocional totalmente contrários. Eu quero que você perceba onde você vai se enquadrar nisso, tá bom? Só para você entender o que é gratidão ativa. Quando eu acho motivos para agradecer, quando eu acho motivos para ser grato por tudo. Aí o pai um dia fez um teste com os 2, para perceber que nem sempre é aquilo que acontece com eles, mas é como eles reagem ao que acontece. E isso é muito da nossa vida também. O que vai definir a nossa alegria não é aquilo que acontece conosco, mas é como nós reagimos ao que acontece conosco. E a disposição que nós podemos ter pode mudar totalmente a nossa vida. Não é o externo que vai mudar, mas sou eu. Então, olha só que coisa interessante. Ele comprou 2 presentes de Natal para os seus filhos. Aí ele deu uma bicicleta lindíssima, caríssima, para aquele que era desanimado, reclamão e que nada estava bom. Quando o menino viu a bicicleta, lindíssima, o sonho de toda criança ter uma bicicleta daquela, ele disse: pai, é muito caro, o senhor gastou muito dinheiro. Agora imagina eu andando com essa bicicleta, eu não vou andar em paz, porque alguém pode me roubar na rua, alguém pode me bater, alguém pode me matar, e eu ficar sem essa bicicleta, e eu morrer por causa dessa bicicleta. Pai, o senhor não deveria comprar, eu não tenho nem coragem de andar com essa bicicleta. As pessoas vão achar que eu sou snob, e sem falar nesses perigos todos que podem acontecer comigo se eu andar com essa bicicleta. E só reclamou do presente. Aí ele comprou um outro presente para o filho otimista, feliz, grato. Ele pegou uma caixa e fez um embrulho bem bonito, e dentro da caixa ele colocou estrume de cavalo. Ele colocou ali esterco, estrume de cavalo. E deu para o filho. No mesmo momento que deu para a bicicleta, naquele mesmo momento deu para o filho. O filho abriu entusiasmado a caixa. A hora que ele abriu e viu o esterco, o estrume de cavalo, ele olhou para o pai e abriu um sorriso no rosto e disse: pai, eu não acredito. Onde está o meu cavalo? O senhor comprou um cavalo para mim, eu vou andar com esse cavalo. Onde que está o meu cavalo? Atitudes. Se eu não tiver uma atitude de gratidão ativa, eu não vou achar motivos para agradecer por nada de bom que acontece comigo. Porque sempre haverão coisas que faltam acontecer. Na sua vida sempre terá uma área que ainda falta. Sempre vai faltar algo. Ou é na área financeira, ou é na área emocional, ou é na área familiar. Qualquer área sempre vai estar aquém daquilo que você deseja. Sempre. Então, se eu começar a focar naquilo que ainda falta, eu sempre vou estar descontente. E o que Deus deseja de mim? Seja grato. Mas não somente de forma pontual, quando algo bom acontece, mas ache motivos de coisa de valor que você tem na sua vida. Seja grato para você passar para a próxima fase. Para você ser uma pessoa mais feliz, mais leve. Uma pessoa grata, ela sorri mais, ela é otimista. Uma pessoa grata, ela tem leveza. Por quê? Porque a sua fé é dinamizada. A pessoa grata, ela sempre compartilha coisas boas. Ela sempre sorri. Ela sempre espalha amor, e quanto mais amor eu dou, mais amor eu tenho.
Quanto mais sorriso eu der, mais sorriso eu receberei, porque pessoas vão sorrir para mim também. Ou seja, a pessoa grata faz o ambiente mudar. Nós precisamos entender isto. Intencionalmente, precisamos ter uma gratidão ativa em nossas vidas. Não tem uma gratidão automática, de muito obrigado ou muito obrigada no automático. Não tem uma gratidão de momentos pontuais. Somente quando algo bom acontece para você e você fica feliz. Mas procure motivos. Procure motivos e faça por onde. Compartilhe coisas boas. Você vai convir comigo que tem muitos motivos para você ser uma pessoa pessimista. Tem muitos motivos no mundo para você ser uma pessoa para baixo. Muitos motivos no mundo. As pessoas estão reclamando de tudo, essa pandemia agora. A segunda onda. No começo da pandemia, falaram que iam ter 2 milhões de pessoas mortas no Brasil. De que o exército ia passar pelas ruas catando os corpos. E você acreditou nisso? E você ficou deprimido? E você ficou triste? E você ficou para baixo? Você ficou desesperado? Talvez entrou em depressão, teve crise de ansiedade? Você não percebe que são as mesmas pessoas hoje que estão falando que vai ter uma segunda onda? Comparando com a Europa, que lá entrou o inverno e agora estamos no verão no Brasil, que é totalmente diferente, o contrário. Que aqui quando era inverno, que aqui estava difícil, a fase não foi do jeito que falaram que ia acontecer. Você não percebeu que se você começar a dar ouvidos para algumas coisas, você vai ser uma pessoa extremamente infeliz? Você vai ser uma pessoa extremamente descontente, reclamona da vida? Tem coisas que pessoas postam na rede social, desgraças. E você encontra desgraça, é só ler jornal, é só assistir jornais nas mídias, nas TVs, você vai encontrar desgraça todos os dias. Pessoas postam isso, aí eu fico pensando, a troco de quê? Para quê? Nós estamos nos auto-sabotando, essa que é a verdade. Por isso eu quero desafiar você a fazer algo diferente, para colher coisas diferentes. Essa uma semana de gratidão, é justamente para eu fazer algo diferente, para colher coisas diferentes. Ou coisas diferentes. Porque se eu continuar plantando o que eu estou plantando, eu vou continuar colhendo o que eu estou colhendo. Sempre compenetrado e centrado no que ainda falta. Sempre descontente, sempre reclamando por algo. O que eu estou colhendo com isto? Uma vida pesada, uma vida desanimada. Reclamando de tudo, não tem culto presencial, ao invés de agradecer, graças a Deus que temos o online, graças a Deus que temos condições de buscar Deus em nossas casas. Comece a agradecer mais por tudo. Esta é a vontade de Deus por você e para você. Eu preciso entender isto. Eu preciso fazer parte de um grupo seleto, muito restrito, de pessoas que agradecem, de pessoas que têm um estilo de vida diferente. Se eu pegar aqueles 10 leprosos do texto que lemos, 9 foram embora, um só voltou. É mais ou menos essa proporção. De cada 10 pessoas, 9 não são gratas hoje, uma é. Qual grupo você faz parte? Dos 9 descontentes que só reclamam de tudo, e quando chega a bênção e acontece algo bom, nem sequer agradece? Ou você faz parte de um grupo seleto, onde faz a vontade de Deus? Onde vive a vontade de Deus? E a vontade de Deus é esta. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças por tudo, agradeçam a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Agradecer por tudo. Por quê? Porque eu vou dizer para Deus, eu acredito que é o Senhor que está dirigindo a minha vida. Isso vai gerar fé. Eu agradeço por esse momento difícil. Eu agradeço por esse desemprego. Eu agradeço por essa doença. Eu agradeço por esse problema, porque é o Senhor que está dirigindo a minha vida. É o Senhor que está controlando a minha vida.
O que você acha que vai acontecer quando você fizer isto? A mão de Deus virá a seu favor. Deus vai agir porque você está dinamizando a sua fé. Agora, se eu começo a reclamar de tudo, inclusive das coisas boas que acontecem comigo, quando eu não dou valor às coisas de valor que eu tenho, e só reclamo por tudo, o que isso vai acontecer? Vai gerar incredulidade. E Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou mostrar que eu tenho fé, não é quando eu oro, não é quando eu venho à igreja, é quando eu vivo de uma forma de acordo com a vontade de Deus. E uma das coisas que eu preciso entender, agradecer, ser grato, crer que Deus está na direção da minha vida, isto é ter fé. Isto é cristianismo prático. Isto é abrir o caminho para Deus começar a agir. Está difícil o teu trabalho? Agradeça porque você tem um trabalho. Sua família está complicada? Agradeça porque você tem uma família. Sua saúde não está boa? Agradeça porque você tem saúde. E se tudo faltar, agradeça porque o seu nome está escrito no livro da vida, você é de Deus e é para lá que você vai. Gratidão ativa. Ativa. Se eu pegar o poder da gratidão, o que pode fazer na minha vida? Pode fazer algo revolucionário. Pode ser um divisor de águas. Porque pode mudar muito, muito, muito de tudo que está acontecendo. Eu não tenho o poder de mudar as circunstâncias, mas eu tenho o poder de mudar a mim. E mudando a mim, Deus vai agir para mudar as circunstâncias. Eu vou ter mais fé, mais leveza, mais otimismo. Igual aquele menino, cadê meu cavalo? Ou seja, expectativa positiva, algo bom virá. A crise está aqui, mas eu estou trabalhando, tem saúde, a coisa vai acontecer, Deus vai agir, eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Quais são os empecilhos? Se eu pegar aqueles 9 leprosos, dos 10 que foram curados, e pegar aqueles 9, nós vamos ver alguns empecilhos, e nós vamos perceber que isso não está muito longe da nossa vida, não. Aqueles 10 leprosos gritaram de longe para Jesus curá-los, de longe. Por quê? Porque eles não podiam chegar perto. Se eles chegassem perto da sociedade, eles eram apedrejados. As pessoas odiavam os leprosos, porque era um risco à saúde e à família. Por quê? Porque a lepra era contagiosa e era incurável. Uma pessoa que tinha lepra, ela ia morrer, mais cedo ou mais tarde, porque não tinha cura. E era extremamente contagioso. Então, eles ficavam longe, de longe. Eram pessoas que ficavam em leprosários, que viviam lá, quando não morriam da lepra, morriam de fome. Eles não podiam entrar na cidade. Eles tinham que ficar de fora, de longe, pedindo misericórdia para as pessoas. E se você perceber o texto, diz que os 10 gritaram de longe, porque este era o modo operandi dos leprosos. Este era o modo que eles faziam e agiam. De longe, porque não podiam chegar perto. Você acha que está difícil essa pandemia, né? Como de fácil está, desafiadora. Mas já imaginou aqueles 10 que, além de não terem contato social, eram tratados como cães sarnentos, literalmente, escória da sociedade. As pessoas, além de ter medo, tinham ódio deles, não tinha cura, não tinha esperança, como nós temos de alguns dias aí, isso vai acabar, algumas semanas ou meses, virá uma vacina. Temos perspectiva, temos esperança, estamos orando para que isso aconteça, e esperamos que isso aconteça, que a vida volte à normalidade o mais rápido possível. Mas aqueles 10 não tinham esperança nenhuma, eles não tinham um futuro, e eles gritaram de longe para Jesus ter misericórdia deles, e Jesus provou a fé deles dizendo, vão ao sumo sacerdote, ou seja, eles tinham que entrar na cidade. E Jesus disse, vão, porque vocês serão curados. Ou seja, quando eles fossem no sumo sacerdote e obedecessem a voz de Jesus,
eles seriam curados. Então tinha que ter fé para eles fazerem isto. E eles foram. E quando eles estavam indo, pela fé que eles tiveram nessa palavra, eles foram curados. Mas qual que foi o grande problema? Que 9 foram para a vida. 9 foram viver. Somente um voltou. Então aqui nós começamos a perceber alguns impedimentos para essa vida de abundância que Deus tem para nós. Porque a gratidão gera abundância, porque gera fé e gera a provisão e a bênção de Deus para nós. Mas a ingratidão gera sequidão. A ingratidão gera peso. A primeira coisa que eu quero destacar é que as pessoas esquecem muito rápido das coisas que Deus faz. As pessoas esquecem muito rápido das dificuldades que passaram, dos livramentos que tiveram, das bênçãos que obtiveram, e simplesmente no dia a dia, no cotidiano, voltam à vida normal, sem gratidão no coração. A gratidão é a memória da alma. A gratidão é a memória do coração. É muito mais do que uma memória cognitiva. É muito mais do que uma memória mental. É uma memória emocional. É uma dívida emotiva, como eu disse no começo. Quando eu creio que as bênçãos que eu tenho foi Deus que deu, no caso daqueles 10 leprosos, os 9 obtiveram essa bênção, eles simplesmente esqueceram. Esqueceram. É muito triste quando nós percebemos pessoas se consagrando a Deus em momentos de dificuldades, e depois quando a vida volta ao normal e essas dificuldades acabam, porque Deus abençoa, Deus ouve, elas abandonam Deus. Tem muitas pessoas que assistem culto online pela internet na hora da dificuldade, mas no dia a dia não assistem. Pessoas que vêm no culto presencial, vêm no templo nas horas das dificuldades, mas no dia a dia, quando as coisas amenizam-se, param. Então o grande problema da falta de gratidão em nossas vidas, que é um impedimento para termos essa vida abundante, é o esquecimento. Esquecemos do que Deus fez. Quantas orações você já fez que Deus teve misericórdia e te ouviu? Seus filhos doentes, você orou, Deus curou. Dificuldades financeiras no passado que você passou por elas. Lutas que você já teve. Pessoas que já foram bênção de Deus na sua vida, numa determinada área, num determinado momento. Pessoas que Deus mandou como anjos, como mensageiros dele para abençoar você, de uma forma ou de outra. Como que falta essa memória para nós? Como que falta esse reconhecimento para nós? Eu quero que você olhe bem nos meus olhos. Olhe bem nos meus olhos. E eu vou fazer uma pergunta que eu quero que você pense de todo o seu coração. Quantas coisas boas os seus pais já fizeram para você? E se você tem a bênção de tê-los ainda com você aqui, se Deus ainda não os chamou, não esqueça do que eles já fizeram por você, e ainda faz. Mas talvez hoje você já está independente, né? Talvez hoje você já está vivendo a sua vida normal. Mas não se esqueça do que os seus pais fizeram por você. Não se esqueça do que pessoas fizeram por você. Não se esqueça do que Deus fez por você. Gratidão é a memória da alma, é a memória do coração, é muito mais do que cognitivo. Então o que nos impede a gratidão é esquecer-nos das bênçãos de Deus e das bênçãos que outras pessoas foram usadas por Deus para nos abençoar em algum momento de nossas vidas. Uma outra coisa que impede muito a gratidão e a vida abundante é o orgulho. O orgulho. Quando aquele leproso voltou para agradecer, e ele agradeceu, ele se curvou, ele gritou, ele disse em alta voz: obrigado, Senhor. Jesus ficou admirado. Primeiro, não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9?
E o segundo questionamento de Jesus: ninguém mais voltou a não ser este samaritano, esse estrangeiro? Provavelmente os outros 9 eram judeus. E somente aquele que era samaritano, mal visto pelos judeus, malquisto pelos judeus, julgando-o como inferior, preconceito, criticado, Jesus olha e disse: este samaritano, só ele voltou. Onde estão os outros 9 judeus? Às vezes nós pensamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Isso é orgulho espiritual. Isso é religiosidade. É o que os judeus tinham. É por isso que tem muitos cristãos que não admitem o sofrimento. Por quê? Eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo. Como que Deus deixa acontecer isso na minha vida? Até parece que Deus tem obrigação em fazer com que tudo aconteça de uma forma tranquila para você. Cuidado com o orgulho. E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a sermos merecedores das bênçãos de Deus e nem mais agradecemos, porque não é dívida, eu estou fazendo por onde. Eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa que não sou igual àquele ou àquela, eu sou firme, eu vou à igreja, eu tenho isso, eu faço aquilo outro. Automaticamente isto vai fazendo-nos merecedores das bênçãos de Deus. E vai nos tornando secos, porque tira de nós a ideia de gratidão, de dívida, de dizer muito obrigado. Então cuidado. Tudo que você tem, até o desejo de você ser de Deus, é Deus que dá. Tudo que você tem. Se você é de Deus, porque Deus tocou na sua vida, então agradeça sempre. Cuidado com o orgulho, vigie o seu coração. Vigie o seu coração. E nós começamos a perceber os benefícios da gratidão. Começamos a perceber de uma forma clara. Quando Jesus olhou para aquele samaritano e disse: vá, a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus disse? Você está salvo. O benefício da gratidão. O seu nome está escrito no livro da vida. Aqueles 9 não ouviram isto. Aqueles 9 tiveram a cura terrena, aqueles 9 tiveram a cura material, aqueles 9 tiveram a cura física, mas não tiveram a cura espiritual. Somente aquele samaritano que voltou com gratidão no coração ouviu essas palavras: a tua fé te salvou, vai em paz. Isso agrada a Deus. A gratidão agrada a Deus. Deus move a mão ao nosso favor. Há muitas pessoas que procuram Deus no momento da crise, na dificuldade, aí vem a bênção de Deus, mas depois esquecem. Não deixe isso acontecer com você. Você tem uma dívida eterna, eu tenho uma dívida eterna com esse Deus maravilhoso. E não é só as bênçãos temporais, momentâneas, do aqui e agora. São as bênçãos espirituais, são as benesses de Deus, é o nome escrito no livro da vida. Vá, a tua fé te salvou. Somente aquele samaritano ouviu o que os outros 9 não ouviram. Ative a tua fé. Ative a tua fé. Eu quero desafiar você, essa semana, a agradecer por tudo que estiver acontecendo na sua vida. Tudo. Desafiar. A orar o tempo todo, só agradecendo. Só agradecendo. É lógico, nós oramos e pedimos a bênção para o dia, a bênção, não tem problema, mas centralize na gratidão. Eu não entendo os propósitos de Deus, mas eu acredito que Ele tem o melhor para a minha vida. Por isso que eu vou agradecer. Eu quero encerrar com a parte de um livro que eu li, uma história, chama O Refúgio Secreto. Esse livro, e depois fizeram até um filme, a Associação Billy Graham fez um filme, O Refúgio Secreto. Eu quero que você preste muita atenção nisto. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja, porque isso realmente marcou minha vida. Marcou a minha vida. Tinha uma família
de holandeses, cristãos, que deram apoio aos judeus que estavam sendo perseguidos na Holanda, na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, que estavam sendo mortos. E eles fizeram, na casa deles, num quarto, um local onde eles escondiam os judeus. Por isso chama refúgio secreto. Mas os nazistas descobriram e mandaram aquela família, que não eram judias, mas compactuaram com os judeus, pelo fato de darem abrigo aos judeus. O que eles fizeram? Os nazistas levaram estes para o campo de concentração, para morrerem. Então eles foram junto com os judeus para os campos de concentração. E teve uma mulher, duas irmãs. Uma delas se revoltou muito contra Deus, contra os nazistas. Por que Deus deixa acontecer isso? Por que as coisas estão assim? Onde está Deus? A revolta, coisa que nós sempre questionamos no nosso dia a dia. Mas aquilo lá foi tão forte na vida dela que ela começou a reclamar de tudo. Ela não conseguia ver nada de bom em nada. Ela não percebeu, mas ela estava muito amarga, muito cética, muito incrédula. E conversando com a irmã dela confrontou-a e disse: olha, você está errada. A Bíblia diz para a gente agradecer por tudo. Deus sabe o que faz, nós temos um propósito nisso, a gente não entende, mas estamos aqui com um propósito. E ela começou a dar ouvidos àquilo que a irmã disse, e ela falou assim: então tá, eu vou pedir perdão e vou agradecer. Aí começou a agradecer. Então nós vamos começar a agradecer pelos nazistas. Não vou agradecer pelos nazistas, não, vamos agradecer, porque tudo tem um propósito. Começaram a agradecer. Aí chegou num determinado momento que a irmã dela disse: agora vamos agradecer pelas pulgas do nosso salão, do nosso lugar onde dormimos. Aí ela falou assim: não, aí é demais. Eu agradeço por tudo, exceto pelas pulgas. Eu não vou agradecer pelas pulgas. Aí a mulher disse para ela: nós vamos agradecer por tudo, inclusive pelas pulgas. Com muita relutância ela agradeceu: Senhor, obrigado pelas pulgas do nosso dormitório. Lá dormiam mais de 100 mulheres e tinham muitas pulgas. Agradecer por pulgas. Aquelas duas mulheres conseguiram entrar naquele campo de concentração com uma Bíblia. Ninguém tinha Bíblia ali, somente as duas. Foi um milagre elas conseguiram entrar. Mas toda semana os nazistas faziam vistorias em todos os salões. E quando descobria alguém com algo proibido, no caso se descobrisse que elas tinham uma Bíblia, elas morreriam. Os nazistas faziam vistorias todas as semanas em todos os salões, exceto naquele. Porque aquele salão era o único salão de todos os dormitórios que tinham pulgas. Os outros não tinham. E os nazistas não entravam naquele dormitório por causa das pulgas. Aquela Bíblia, elas liam à luz de velas à noite para aquelas mulheres. Muitas se converteram. Aquilo lá era um bálsamo de Deus para a vida delas, à noite, aquela Bíblia. E Deus teve misericórdia delas, para não deixá-las sem a Bíblia por causa das pulgas. Eu quero desafiar você a agradecer por tudo, mesmo por aquilo que você não entende. Agradeça a Deus por tudo. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus traga leveza, fé, força e graça sobre você. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.